A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Todos os dias nós precisamos falar um pouco da palavra de Deus, precisamos aprender um pouco daquilo que Jesus veio nos trazer, daquilo que Jesus veio nos ensinar. E hoje nós vamos estar falando de um texto que está em João, no capítulo 6, versículo 16. Vamos ler? Diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. A essas alturas, Jesus estava no monte orando. Quando Jesus terminou de fazer aquela grande multiplicação de pães e peixes para aqueles 5.000 homens, mais mulheres e crianças, aqueles homens começaram a querer fazer de Jesus o seu rei. Começaram a querer, fazer Jesus rei. Então Jesus se retirou sorrateiramente e foi para o monte orar. E nisso os discípulos ficaram ali, depois entraram no barco e foram trabalhar. Eles eram pescadores e foram para o mar sem Jesus. O mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então, minha gente, veja bem, levantou aquela tempestade no meio do mar, já era noite, e Jesus, quando viu, estava lá no monte orando, mas quando viu que os seus discípulos estavam passando por dificuldades, ele tranquilamente foi andando por cima do mar até o barco. Para ele isso era muito normal, mas os discípulos, quando viram à noite, no meio daquela tempestade, um vulto andando sobre as águas, se assustaram tremendamente. Inclusive, em outra passagem, esse é o momento em que Jesus diz: olha, não fiquem com medo, sou eu, Jesus? Aí Pedro diz: se é o Senhor mesmo, diga que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: venha. E Pedro vai, e o único homem da terra que andou sobre o mar como Jesus, E ele foi olhando para Jesus meio assustado, acredito que com aqueles olhos arregalados, Foi caminhando para Jesus e andando sobre o mar. Só que quando ele se deu conta do que estava acontecendo, Ele olhou para os lados assim e imediatamente ele afundou. Por quê? Porque não se tira os olhos de Jesus num momento de dificuldade. A partir do momento que você tira os olhos de Jesus, a coisa complica. Então, você tem que acreditar no sobrenatural, como olhando para Jesus. Mas esse não é o assunto desse texto, tá? Esse texto fala a respeito de você esquecer Jesus, de depois de um grande acontecimento que muitas vezes você presencia na sua vida ou na vida de outra pessoa, de repente você volta para o seu estado natural, para aquilo que é normal no seu dia a dia, Então vai naquela de trabalho, disso, estudo, aquilo outro, esquece completamente aquele acontecimento tão maravilhoso que teve e que Jesus promoveu para você, para a sua vida ou para a vida de alguém que você conhece. Minha gente, depois de algo tão grandioso como foi a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Então vocês vejam, ainda sobraram 12 cestos. Olha que acontecimento completamente fora do comum, completamente sobrenatural. Ali estava mais do que provado que quem estava ali era o Filho de Deus, não era um homem comum. Quantos acontecimentos nós temos na nossa vida ou na vida das pessoas que nós conhecemos, que nós vemos as mãos de Deus trabalhando, as mãos de Deus fazendo, mas logo a gente esquece disso, as pessoas esquecem disso e voltam para a sua vida normal, com quem diz: pega o seu barco, vai pescar e deixa Jesus lá, esquece Jesus. E aí vai lembrar só quando vem uma tempestade. Aí vem a tempestade e Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua grandeza, vem ao nosso encontro.
né? Ele vem ao nosso encontro, mesmo que a gente tenha deixado ele de lado e tenha esquecido dele. Não esqueça Jesus. Quando algo acontecer na sua vida, milagres nós temos todos os dias, a todo momento. Mas tem dias, tem ocasiões que há algo maior, algo sobrenatural, aquilo que realmente a gente olha e fala, foi Deus, foi o Senhor, se não fosse Ele não teria acontecido. Gente, isso a gente não pode esquecer, isso de jeito nenhum. Nós temos que lembrar todos os dias do autor e consumador desse milagre, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra para nos salvar e que continua no meio de nós, que nos deixou o seu Espírito Santo. Ele continua fazendo milagres, basta que nós nos lembremos dele. Nós não podemos esquecer daquele que tem que ser o maior amor da nossa vida. É Ele o maior amor da nossa vida. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você, e de repente Ele faz algo maravilhoso na sua vida e de repente você esquece e tudo bem, tá por aí, nem fala nada, nem conta nada para ninguém, não fala desse Jesus maravilhoso que você teve a oportunidade de conhecer de perto através de um milagre e fica tudo por isso mesmo. Então esse texto vem nos dizer isso. Os discípulos presenciaram um milagre maravilhoso, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois o povo não entendeu nada, porque já queria fazer Jesus rei. Não era isso, o rei da terra, não, ele é o rei do céu, ele é o Filho de Deus que está na terra. Ninguém reconheceu isso. Os discípulos também, que andavam com ele, estavam perto dele, acabaram esquecendo Jesus, voltaram para os seus afazeres, para a sua pesca, para o seu cotidiano. E o que aconteceu? Uma tempestade, o vento soprou. O vento se lembrou de Jesus. O vento se lembrou de Jesus. O vento manifestou o poder de Jesus. E mais uma vez, ele pôde manifestar que ele era o Filho de Deus aqui na terra. Amém? Então a mensagem hoje é essa, minha gente. Não esqueça do teu Senhor, não esqueça de Jesus, principalmente quando Ele faz algum acontecimento na tua vida, algo que você vê, é Deus, foi o Senhor que fez, não poderia ser de outra maneira. Não se esqueça do Senhor, não faça como os discípulos, volte para a sua vida normal, cotidiana e esquece do teu Deus, não esqueça não. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até mais.